Javier Milei já sofreu a sua primeira grande derrota econômica. E eu já falei pra vocês que, na minha opinião, Milei sofre o impeachment e não termina o mandato. É isso que dá colocar um cara deslocado socialmente, rejeitado por mulheres e com um complexo de piu-piu pequeno para ser presidente de um país. E além dessa super derrota econômica, o Milei fez um decreto que ele praticamente se transformou em um ditador argentino. O Bolsonaro deve estar desesperado com isso, porque Milei ditador vai influenciar no julgamento de Bolsonaro em 2024. Porque o Milei na Argentina é o que o Bolsonaro poderia ter sido aqui no Brasil. Ele empurra Bolsonaro para a prisão e o Bolsonaro torce pelo impeachment de Milei, na minha opinião. E na sua? Milei chega até o final do mandato? O Milei ditador influencia na prisão do Bolsonaro? O que você achou desse novo cenário? Agora nós vamos ter dois cenários no canal. Como que eu posso decorar? Coloca nos comentários, deixa o like se você concorda que Milei sofre impeachment e se inscreva no canal. Eu falei pra vocês que o Milei ele virou um ditador, porque na prática ele virou mesmo. Pra vocês terem uma ideia, em menos de 7 dias, o Milei ele criou um super decreto com mais ou com aproximadamente 1000 medidas. 1000 medidas em menos de 7 dias. Esse tipo de atuação coloca o país num caos social, porque todo mundo fica perdido. Como que a população vai conseguir absorver tantas medidas em tão pouco tempo? Como que vai haver uma discussão? Simplesmente não vai. Não houve e nem terá. Só em andamento com os protestos que ele está tentando represar. O problema é que dentro dessas 1000 medidas havia uma ali que decretava estado de emergência e dava a Milei autonomia para poder legislar em algumas áreas específicas, áreas importantes como economia, planejamento, dentre outras. Ou seja, ele poderia criar leis sem passar pelo Congresso. Ele virou um ditador. Virou um ditador, porque esse estado de emergência ele vai ter duração de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, ou seja, durante todo o mandato do Milei, ele é agora um ditador na Argentina. O Bolsonaro deve estar tremendo nas bases. Vocês já viram que o Bolsonaro abandonou o Milei. Ninguém fala mais nada. O Eduardo fez uma postagem recentemente, mas boquinha de siri. O que é óbvio, porque esse Milei ditador vai influenciar nos julgamentos do Bolsonaro no ano que vem. A gente sabe que a Polícia Federal está criando a situação para denunciar o Bolsonaro por liderar organização criminosa. Uma organização de ataque às instituições republicanas. E vai participar, claro, também, o 8 de janeiro vai estar incluso ou incluído nisso tudo. O Bolsonaro, ele sempre teve a percepção da população brasileira que ele era um afrontador da democracia, um golpista, um antidemocrático. E Milei é visto como Bolsonaro na Argentina. O que Milei está fazendo na Argentina hoje é o que Bolsonaro poderia ter feito no Brasil caso ele tivesse vencido Lula. Essa vai ser uma percepção da população e a oposição ao Bolsonaro, ou seja, os governistas, vão propagar isso. Então vai haver, na hora do julgamento do Bolsonaro, uma comparação com o Milei. E ele vai ser mais rapidamente empurrado para a prisão. Por isso que, na minha opinião, o Bolsonaro torce pela cassação ou pelo impeachment do Javier Milei. O Milei, ele... Eu já falei para vocês várias vezes isso aqui, né? Ele é um homem muito complexado. Ele poderia, como presidente, negociar com o parlamento. Ele tem essa possibilidade. Ah, ele não tem maioria, o partido dele é pequeno, mas ele compôs com o Macri. Ele poderia negociar, não haveria esse problema. Ele poderia aproveitar esses primeiros dias de governo para tentar fazer alguma coisa, mas ele não fez. Ele quis ser confrontoso, ele quis mostrar força, porque o cara é um fracassado, ele é um frustrado na vida. Ele sofria abusos do pai, não sabemos quais tipos de abusos. Ele nunca conseguiu ter um relacionamento estável. O Milei é um cara desprezado por mulheres. Ele ficava o dia inteiro na casa dele comendo pizza, tomando sorvete e falando com o cachorro. Falando com o cachorro. Possivelmente ele tem o mesmo problema do Eduardo Bolsonaro, que é um negocinho pequeno. Isso causa um complexo nele. Ele nunca conseguiu conquistar absolutamente nada. Sempre que ele propôs alguma coisa, sempre que ele falava alguma coisa, ele era visto como sendo um idiota. Então agora que ele se tornou o presidente da república, ele tem a chance de mostrar para todo mundo que ele não é um imbecil. Só que como que ele vai fazer isso se o Congresso começar a derrubar as medidas dele? Então ele se impõe como ditador. Ele se impõe
como força para mostrar para todo mundo que todas aquelas mulheres que o rejeitaram, que o próprio pai que o abusou, não sabemos como, estavam errados, porque ele sim é alguém na vida. Só que essa forma dele governar vai obrigar, e já obrigou, a Suprema Corte Argentina a agir. A Suprema Corte vai avaliar se esse super decreto do Milei é constitucional ou não. O governador de oposição, o governador peronista, incitou a corte a tomar uma providência. A corte não vai fazer nada nesse momento, porque nós estamos no fim do ano, vai entrar o recesso e só na volta do recesso em fevereiro que alguma medida vai ser feita de julgamento do Milei, do decreto dele ser constitucional ou não. Só que se a corte decretar como sendo inconstitucional, o que ele vai fazer? Qual vai ser a postura do Milei? Vai ser uma postura radical contra como ele estava adotando com os protestos? Ou vai ser uma postura branda? A gente não sabe. Até fevereiro, o Milei vai ter tempo para tentar colher algum tipo de resultado do governo, o que está difícil, porque o Milei ele sofreu a primeira grande derrota econômica dele. Ele emitiu aí uns títulos da Argentina em dólar para conseguir captar uma quantidade grande de dinheiro. Estava previsto, o Milei gostaria pelo menos, de conseguir ali 750 milhões de dólares. Não conseguiu nem 7 milhões. 6,8, ou seja, 10%. Ele não conseguiu 10%. Não, errado, conseguiu 1%. 1%. Ou seja, o Milei se lascou. Nos próximos leilões é esperado que ele consiga captar um valor maior. Mas esse dinheiro era importante para controlar a inflação, que está aumentando. Aumentou 30% o valor dos combustíveis. Hoje, ele ainda tem o apoio da população. 40%, 50% da população acreditam que ele vai conseguir ter uma melhora aí com os projetos dele. Só que com o passar do tempo, e quando a inflação começar a pegar a classe média? E quando o preço do combustível começar a ficar fora do controle? Ele já era, pessoal. Ele não vai conseguir segurar esse tipo de situação por muito tempo. Ah, mas isso faz parte do plano, tem que aguentar. Não é assim que as coisas funcionam. Na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. E ele desistiu dos BRICS. Sabe por que ele desistiu dos BRICS? Ele mandou uma carta pro Lula, para todo mundo, né? Os países dos BRICS. Ele desistiu, sabe por quê? Por questões ideológicas. Não tô brincando. A Argentina iria entrar agora, no dia 1º de janeiro, seria o mais novo integrante dos BRICS. Poderia pegar dinheiro do Banco dos BRICS. A Dilma é presidente do Banco dos BRICS. O Lula... Poderia. Mas por questões ideológicas, ele falou assim, eu sou alinhado a Estados Unidos e Israel. Não quero fazer parte desse tipo de grupo que tem a Rússia, que tem China, Índia e Brasil. O cara é um lorpaço. É um lorpa. Ele tá jogando a Argentina para o buraco. Não termina o mandato se continuar assim. Não vai terminar. Não vai. Ele já tomou um aperto da China. A China cortou, congelou o empréstimo que tinha feito para o Milei, empréstimo bilionário que era importante para quitar a dívida com a FMI. A China falou, peraí, nós queremos demonstrações de você. Ele ficou xingando a China, ofendendo o Brasil, ofendendo os comunistas, né? Como vai ficar a relação? A China é um dos parceiros comerciais mais relevantes da Argentina. E o governo chinês falou o seguinte, olha, ou você abaixa o seu tom de voz, ou você mostra subserviência ao nosso país, ou nós não vamos liberar o dinheiro para você. A escolha é sua. E o que você achou do cenário? Coloque nos comentários.